Fala galera das redes sociais, estamos iniciando fevereiro, primeiro dia de fevereiro, faltando portanto 14 dias para o início do Campeonato Maranhense, 15 dias para a estreia do Imperatriz do Cavalo de Aço, que fez jogo treino ontem lá no Estádio Municipal Frei Epifânio, venceu o ITZ pelo placar de... Daqui a pouquinho eu falo o placar. Também tem a questão da dívida ainda com o Fênix, que se encerra amanhã, terça-feira, é o último prazo para o pagamento dessa dívida. Em conversa rápida com o presidente do Cavalo de Aço, Dr. Wagner Aires, ele falou sobre a campanha, ou as campanhas, o que foi arrecadado até agora, como é que está essa situação da campanha aí do Imperatriz, buscando levantar esse dinheiro para pagar esta dívida. Estas e outras notícias você acompanha no nosso Papo Esportivo desta segunda-feira, hoje, 1º de fevereiro de 2021. Começou o ano, né? Primeiro mês já foi embora. Olha só, antes de começar a falar sobre as notícias do Imperatriz, eu quero pedir para que você dê joinha aí no nosso vídeo no YouTube, que você compartilhe também esse vídeo, se inscreva aí no canal, se possível, acione aí, ative o sininho para quando tiver vídeos novos você possa ser informado, beleza? Vamos dar essa força ao canal para que ele possa crescer e traga mais informações para vocês todos os dias sobre o Imperatriz, sobre o Cavalo de Aço. Deixa eu abraçar aqui alguns amigos que acompanham sempre o nosso trabalho, estão sempre dando aquela força. O Carlos Faixa, aí na Faixa Elétrica, na Padre Cícero, no bairro Santa Rita, é torcedor do Imperatriz, sempre está ligando, perguntando como é que está a situação do Imperatriz. Daqui a pouquinho você vai saber muito mais, viu, Carlos Faixa? Um grande abraço. Abraçar também o Nilson Takashi, ex-presidente do Imperatriz, primeiro presidente, campeão maranhense na administração do clube. Nilson Takashi aí da Takashi Comunicação, comunicação em todos os sentidos, aqui em Imperatriz, em São Luís e também em Belém do Pará. Abraçar também a sua esposa Mona Lisa, grande pessoa. Abraçar também o meu amigo Marcos Vinícius aí na Agrimar, 20 anos de mãos dadas com o produtor rural. O Marcos Vinícius, esse final de semana, foi supimpa para ele, né? O Palmeiras campeão mundial, ele que esperava aí com muita ansiedade, Palmeiras que venceu o Santos 1-0, tornou-se campeão da Libertadores, não é mundial não, da Libertadores, vai disputar o Mundial agora, grande Marcos Vinícius, aquele abraço. E para fechar, o nosso amigo Felipe Juan, aí na Transportadora Primos, transportando por segurança e pontualidade, abraçando também o seu pai, Gervan Bravin, eles também são torcedores do mais querido da região Tocantins. Muito bem, minha gente, então falando do time do Imperatriz, vamos conversar pela dívida com o Fênix. Todo mundo sabe dessa dívida, quase 40 mil dólares. Tem até amanhã, terça-feira, dia 2 de fevereiro, para cumprir, para pagar essa dívida. E aí, vai pagar ou não? Eu não sei informar, sinceramente. A expectativa é que sim. Tive um contato agora pela manhã com o presidente do Imperatriz, Dr. Wagner Aires, e fiz a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. O prazo de pagamento, ele me informou que é até amanhã, e se o dinheiro das campanhas foi suficiente. Ele falou que não. Mas a gente já sabia, né, presidente? O senhor também sabia. Eu acho que esperar que o torcedor pague essa conta é querer demais. E o torcedor não tem nem esta obrigação. Quem teria a obrigação é quem fez a dívida. Mas tudo bem, o torcedor ajudou. A vaquinha deu mais de 40 mil reais. Pelo menos foi a última informação que nós tivemos através da assessoria de imprensa do Cavalo de Aço. Agora, tiveram outras campanhas que não foram informado o que se arrecadou. Como, por exemplo, as camisas comemorativas que foram vendidas. 12 vereadores ou 11 vereadores, né, participaram aí da compra dessas camisas. Foi arrecadado 12 mil reais lá na Câmara de Vereadores. O deputado federal JP também participou. Outros empresários também compraram camisas, médicos inclusive, mas não foi repassado o quanto se arrecadou com relação à venda dessas camisas. Era um total de 300 camisas. Se você considerasse que cada camisa custa 500 reais, né, 300 camisas vezes 500 reais, você tinha arrecadado aí de 150 mil reais. Com mais 40 mil do que foi arrecadado na vaquinha, 190 mil reais. Não está muito longe não, né? Se você botar aqui 50 mil reais,
você tem 240 mil reais, que é mais ou menos o que gira aí em torno da dívida do Imperatriz com o FEM. Então eu acho que vai pagar sim, não vou afirmar aqui porque eu não estou lá na parte financeira, mas acredito que o presidente não iria ter a irresponsabilidade de começar um trabalho se ele não tivesse uma manga, aliás, uma carta na manga, né? Acredito que tem essa carta na manga, sem falar também de outros apoios. Nós estamos citando aqui só os apoios que a gente está sabendo. Teve também aí algum dinheiro que foi arrecadado no sábado no pit stop que foi feito na Dorival Pinheiro de Souza, lá em frente à Top Sport do meu amigo Daci Baiano, que sempre também está contribuindo aí com o time do Imperatriz. Então eu acho que levantando isso tudo, chega perto. E aí o jeito é meter a mão no bolso, né? Tirar aí 40, 30 mil reais, sei lá quanto, para completar essa dívida e que o Imperatriz possa ser liberado para registrar jogadores para participar do Campeonato Maranhense. Repito, começa dia 14 o Campeonato Maranhense, daqui a 14 dias, portanto. Mas o Imperatriz estreia no dia 15, é uma segunda-feira à noite, contra o Motoclube de São Luís, lá na capital do estado. Aliás, os jogos do Imperatriz são 7 jogos, pela tabela são 4 em casa, 3 fora. Os 3 fora é o Moto na estreia, depois o Pinheiro lá na casa deles e depois o Sampaio em São Luís. Não é na sequência, tá? E os 4 em casa, IAP, São José, Juventude e Bacabal. Bacabal é o último jogo. Na sequência dos jogos é o seguinte: o primeiro, dia 15, na segunda-feira, é Moto Imperatriz, lá em São Luís. Na quinta-feira seguinte, que é dia 18, o Imperatriz estreia em casa, contra o IAP, aqui no Estádio Municipal Frei Epifânio. Depois sai para jogar contra o Pinheiro, lá no Costa Rodrigues. Pinheiro Imperatriz é um domingo, 19 horas. E continua jogando fora, faz a última partida fora contra o Sampaio no dia 24 de fevereiro, 19h30. Esse jogo talvez seja no Neuzinho Santos, né? Até para diminuir gastos, né? Acho que lá no Castelão é muito caro para abrir. Então, encerra os jogos fora e vem para 3 jogos em casa. Primeiro, Imperatriz e São José, no dia 6 de março, é um sábado, 19 horas, no Frei Epifânio. No dia 13 de março, recebe a equipe do Juventude, é o penúltimo jogo. Essa data aqui é um sábado também, 19h30, e encerra contra o Bacabal no dia 31 de março, uma quarta-feira, 19h30, aqui no Estádio Municipal Frei Epifânio. Então são os 7 jogos do Imperatriz. Imperatriz tem que fugir das 2 últimas colocações, porque caem os 2 últimos, se classificam os 6, sendo que o primeiro e o segundo colocado vão direto para a semifinal do Campeonato Maranhense, e os 4, na sequência, vão disputar a segunda fase. O terceiro com o sexto, o quarto com o quinto, 2 jogos para cada um, e de volta, quem passar junta-se nas semifinais com os 2 primeiros colocados. E aí teremos as semifinais também com 2 jogos e de volta para definir os 2 finalistas do Campeonato Maranhense, que decide o título também em 2 partidas. Então, é a fórmula de disputa do Campeonato Maranhense. O Imperatriz tem que tomar cuidado, porque o campeonato é rápido para todo mundo, né? Mas o Imperatriz tem essa dificuldade porque era um time que ano passado entrou credenciado para conquistar o título. Esse ano a coisa é completamente diferente. O time fez um jogo treino ontem à tarde lá no Estádio Municipal Frei Epifânio contra o ITZ Esporte. Na verdade, um time amador, não é nem o ITZ que disputou a segunda divisão. Pegou um aqui, pegou outro ali, montou o time. Foi bom, porque o Jairo pôde observar os jogadores. Foi a primeira atividade com bola de jogo para o elenco, que vinha trabalhando a parte física. E o time terminou vencendo pelo placar de 3-2. Pelo menos estreou com vitória nesse jogo treino. O zagueiro Delmondes, o volante Lesca e o atacante Renatinho foram os autores do gol. Esse Delmonte é o zagueiro que eu estava falando, que apareceu num time amador aí do Imperatriz, na época do Paulinho Gegeba. Parece-me que jogou a segunda divisão pelo ITZ. O nome dele lá parece que é Manu. Desculpe se eu estiver enganado aí, confundindo, mas parece-me que é a mesma pessoa. Só que no profissional e no Imperatriz principalmente, ele usa o nome de Delmondes. E lá no ITZ era Manu. Se for o mesmo, é uma boa aquisição para o time do Imperatriz. É um jogador que tem muito potencial, é jovem também. Imperatriz, como sempre, está apostando aí este ano nas categorias de base, né, nos jogadores prata de casa,
ele vai ter a oportunidade aí de disputar um campeonato maranhense com a camisa do Imperatriz. O Denis, jogador bastante conhecido, que foi campeão em 2005, primeiro título do Imperatriz, que jogou fora do país, fez praticamente toda a sua carreira internacional, também está à disposição, inclusive participou do pit stop. Mandar um grande abraço aí para o Denis, pessoa que a gente fez amizade aí no futebol, e é cavalino, é torcedor do Imperatriz, está sensível com a situação que o time está passando e está aí apto a ajudar. Diz que se não tiver condições físicas de jogar, mas quer ajudar de alguma forma, nem que seja nas categorias de base, que ele conhece muito, revelando promessas jovens aí para o time principal. Aliás, é preciso, hein, o Imperatriz mexer com as categorias de base, ativar. Não vem dizer, esse jogador aqui não, o Imperatriz não tem categoria de base. Nunca teve categoria de base. Tem um time amador que às vezes era terceirizado, alguém tomava de conta, como foi o Paulinho Gegeba, como foi o Enio Gomes. Mas categoria de base do Imperatriz nunca teve. Como a ideia, quando o Charles Guerreiro veio para cá, era fazer esse trabalho de categoria de base, vamos esperar que agora possa ser feito. O Denis, que a gente espera e acredita que ele possa jogar o profissional, pelo menos do Campeonato Maranhense, caso não possa, poderia ser a pessoa a tomar de conta aí das categorias de base, mas ligada ao Imperatriz, que seja a categoria de base do Imperatriz. Pelo menos 2 categorias, gente, sub-15, sub-18. Dá para trabalhar aí, tem muitos garotos, outros times aí que nem profissional tem, eles trabalham, né? O JV Lideral trabalha, quem mais? O Marília trabalha, outras equipes também, a Mila. Então por que o Imperatriz não pode ter a sua categoria de base? Preciso ter. Mas enquanto isso não acontece, o foco agora, a preocupação é com relação ao time profissional no Campeonato Maranhense. Então, repetindo, amanhã termina o prazo para o pagamento da dívida com o Fênix. Segundo o presidente, a campanha não foi suficiente para levantar todo o dinheiro, e isso já era esperado, todo mundo sabia, inclusive o pessoal do Imperatriz. Agora é preciso buscar aí outras fontes, nem que seja meter a mão no bolso para completar. Eu dei aqui uns números aí, capaz de ter levantado aí 200 mil reais. 12 mil lá com os vereadores, 40 mil, 40 mil da vaquinha, com as 300 camisas, se foram todas vendidas, e tem tudo para vender, mais 150 mil, acho que alcança aí esses 200 mil reais, e o restante se completa aí de alguma forma para que a Imperatriz possa pagar essa dívida. E amanhã, dia D, tem que sair essa notícia do Imperatriz, sanando esse débito e partindo realmente para se preocupar só dentro do campo de futebol. O time folga na manhã desta segunda-feira e à tarde, às 4 horas, segundo a assessoria, tem treino lá no Estádio Municipal Frei Epifânio, no comando do Jairo Nascimento. E a estreia no Campeonato Maranhense é agora, dia 15, contra o Moto, lá em São Luís. E é uma parada indigesta aí para o Cavalo de Aço. Beleza, gente? Lembrando mais uma vez, dê joinha aí no nosso vídeo, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, é fácil. Tem a palavrinha lá, inscrever-se, basta você clicar nela, você já está inscrito. E se quiser, mais um pouquinho, ative aí o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Muito obrigado aí pela audiência, uma ótima segunda-feira a todos, uma boa semana, e vamos esperar que amanhã possamos ter uma grande notícia do Imperatriz. Tchau, tchau.